Quero primeiro dizer muito obrigada, Jacob. Fantástico, porque eu sou sua seguidora e conheci seu trabalho não tem muito tempo, mas eu acredito muito nisso, que todo o universo é mental e não tem nada diferente disso, não é? E eu sou uma pessoa que estuda muito, 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 muito. Sou uma grande interessada pelo comportamento humano e por essas coisas todas que você trata tão bem no teu trabalho. E aí, como você sabe, não é? Eu tenho uma longa história aí na frente dos dramas familiares e das histórias das mulheres. E o que eu percebo nisso tudo é que um grande problema, claro, de todos, mas mais especificamente das mulheres, é a dependência afetiva, que ela pode chegar até o grau máximo, onde as mulheres estão até perdendo a vida por se permanecerem em relacionamentos que não fazem bem, só fazem mal. Então, por isso, eu sei que você tem uma coisa que pode mudar esse mindset, uma forma de pensar, porque tudo está aqui, gente. Então, eu falei, não, eu preciso bater esse papo com o Jacob. Então, muito bem-vindo, muito obrigada, muito boa tarde, Jacob Petri. Márcia, eu que fico muito feliz pelo convite, por estar aqui, eu também te sigo, aprendo muito contigo, então não sei se vai ser essa conversa onde eu vou apresentar uma solução. Estou aqui para aprender também contigo. Muito legal, obrigado pelo convite. Vamos fazer esse bate-papo, que eu acho que é, além de interessante, realmente muito necessário, né? Muito necessário. Muito necessário mesmo. Não, a gente, olha, eu acho que eu sempre digo o seguinte: graças a Deus que todos os dias eu tenho algo para aprender. É sinal que eu ainda sou uma pessoa em evolução, né? Porque, e aqueles idiot que ne change pas d'avis, como dizem os franceses, né? Então, como eu não me considero lá muito idiota, eu vou mudando de opinião à medida que eu aprendo. Mas, Jacob, eu queria te perguntar uma coisa. A gente às vezes pensa assim, uma mulher que é dependente afetiva costuma misturar muito essa questão com a dependência econômica, e não tem nada a ver, sob o meu ponto de vista, porque mulheres bem-sucedidas, e aliás eu vi até esse caso da Cíntia Chagas, que teve na mídia esse tempo todo, e eu vi uma parte de toda essa história que me chamou muito a atenção, que foi quando ela diz o seguinte: o meu pai, quer dizer, que é o homem da minha vida, né, só me trouxe uma coisa, Chagas, assim como todos os outros homens. E aquilo me chamou muito a atenção. Até que ponto você acha que a falta da figura paterna de referência saudável está influenciando na dependência afetiva ou não? De onde você vê a origem disso? Eu vejo que essa dependência emocional, ela não é um problema das mulheres. É lógico que as mulheres, elas são mais vulneráveis em vários aspectos e isso aumenta a dependência emocional. Mas deixa eu explicar o que é o vulnerável, né? Não que a pessoa, mulher, seja mais vulnerável. A vulnerabilidade, ela nasce mais dessa cultura da mulher ser mais dependente do homem. E aí, a dependência emocional, ela, como você já explicou, ela se confunde muito com a dependência financeira, porque a mulher, muitas vezes, ela depende financeiramente do homem, muitas vezes o homem ele representa até, às vezes, uma falsa segurança, e as pessoas elas tendem a buscar duas coisas na vida, uma é a liberdade, e a outra é a segurança, e toda vez que você avança um passo na liberdade, você tem que sair um passo da segurança, toda vez que você avança um passo na segurança, você sai um passo da liberdade. Por quê? Porque você não pode estar seguro e livre ao mesmo tempo, isso não por muito tempo, pelo menos. Mas aí, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar assim, eu entendo essa preocupação da dependência feminina, a dependência emocional feminina, que você fala muito, mas eu, como homem, eu posso te garantir que isso também é um problema muito sério para os homens, mas muitas vezes não tem as mesmas consequências do que para a mulher, né? O peso, né? O peso. Porque a mulher cresce com aquela coisa. Às vezes eu vejo amigas minhas, ou pessoas, enfim, de sucesso, falando: tudo bem, eu já estou bem, agora só falta encontrar alguém.
Mas não é só falta encontrar alguém, como eu desejo também ter um relacionamento que é saudável, não é? A interdependência, tudo isso. Não, é como assim, tipo, mas ainda não cheguei lá. Eu acho que é isso que as mulheres não conseguem lidar. E esse é o problema do ser humano, que desemboca finalmente na questão da dependência emocional. A ideia de eu ainda não cheguei lá, porque você não pode chegar lá, você nunca vai chegar lá, você só pode estar lá. Agora, por quê? É uma questão de que nós sempre estamos buscando algo no futuro que possa preencher o vazio que nós sentimos agora. E isso é uma busca estranha. Por quê? Porque essa busca pelo futuro é que cria o vazio do agora. Você está me entendendo? Então, só que isso, a gente precisa entender uma coisa antes para a gente entender isso. E aí vem essa pergunta que você fez logo lá no início: de onde vem a dependência emocional? E aí eu quero sair um pouco do aspecto feminino e trazer isso para o aspecto humano. Por que nós, seres humanos, precisamos tanto de uma outra pessoa, ou muitas vezes de outras coisas para nos sentirmos completos? E aí vem uma questão que eu descobri, Márcia, quando eu estava estudando psicologia da cognição, e aí eu me deparei com uma teoria de dois cientistas chilenos, Humberto Maturana e Francisco Varela, que se chama a teoria da cognição de Santiago. E lá eles colocaram o seguinte, que o ser humano, assim como nós usamos da criatividade ou da capacidade criativa para criar ferramentas que nos ajudam no dia a dia, isso é uma coisa que só o ser humano faz. Você cria ferramentas que possam te ajudar. Nós usamos dessa mesma capacidade que o homem da pedra, da Idade da Pedra, usava para criar ferramentas de caça, um machado de pedra, ou um arco e flecha, essas coisas. Nós usamos essa mesma capacidade para criar um eu conceitual para além daquilo que nós somos. E é ali que está todo o problema, Márcia. A criação de um eu, de uma noção de eu, para além daquilo que nós somos. Isso me chamou muita atenção, e isso conduziu toda uma linha de pesquisa, porque, presta atenção, se nós criamos um eu para além daquilo que nós somos, esse eu que nós criamos não é o que nós somos. Porque Não, ele é o que está nós para além. projetamos. Exato, nós projetamos. E essa projeção, se ela não é aquilo que nós somos, ela nos afasta daquilo que nós somos. Claro, da essência. E quando você se afasta daquilo que você se afasta da verdade. E você cria aquele eu ficcional, aquela noção de eu, que é uma ideia na nossa cabeça. Por exemplo, você diz o seguinte: o meu braço, a minha perna, o meu olho. Então, você não é o braço, você não é a perna, você não é o olho, quer dizer, você não é o corpo. Mas quem é você se você não é o corpo? Aí nós nos confundimos muito com esses aspectos físicos. E com os nossos padrões mentais. Eu sou incapaz, eu sou muito nervoso, eu sou muito nervosa, eu sou muito insegura. Isso tudo são ideias que nós criamos sobre nós. Nós não somos inseguros, nós não somos incapazes, nós não somos atrapalhados. Nós somos aquilo que pensamos. Então, o que acontece? Por exemplo, quando você cria esse eu conceitual, alguma coisa passa a faltar, que é aquilo que nós verdadeiramente somos, porque, Márcia, nós não somos aquilo que nós pensamos.
Então tá, deixa eu fazer um parênteses aqui. Então, ok, nós criamos esse eu conceitual que nos afasta do eu verdadeiro, né? Do eu Uhum, real. uhum. A partir de que nós criamos isso? Em que momento nós começamos esse processo que é inconsciente, né? Que é um processo que deve acontecer automaticamente, sem que a gente perceba? E como é que a gente pode tomar consciência dele e falar, opa, então eu quero voltar para mim. Eu quero voltar para mim. Ponto 1, a gente vai criando ele na medida que nós vamos nos desenvolvendo, né? Por quê? Porque nós vamos coletando percepções que nós temos dos fatos, não são os fatos em si, mas as percepções que nós temos dos fatos, e aí nós vamos percebendo, nós vamos que nem um passarinho que vai coletando pequenos ramos, pequenas folhas para construir o seu ninho, nós vamos coletando percepções e nós vamos trazer essas percepções e vamos formando essa noção ficcional de um eu. E essa noção ficcional, ela é um conjunto de ideias que nós temos sobre nós mesmos. E isso cria uma separação com quem nós somos. E essa separação com quem nós somos, ela cria essa sensação de incompletude, essa sensação de insuficiência, essa sensação de ainda não ser bom o suficiente, de ainda não ter o que é necessário para ser feliz, e tudo isso nós A sentimos. sensação de falta, né? De vazio, de escassez. Então, me falta algo. Eu já consegui isso, já consegui aquilo, mas ainda me falta algo. E aonde está esse algo que eu preciso? Ele está numa projeção futura, lá na frente. Então, nós sempre estamos fugindo deste momento para chegar num outro momento onde nós acreditamos que nós seremos felizes. Só que este outro momento, ele não existe. É a mesma coisa. Ele não existe como futuro. Quando tu chegar nesse outro momento, É a mesma coisa. tu vai estar no mesmo momento. Óbvio. E aí tu sempre vai estar projetando essa noção de plenitude em alguma conquista, em alguma coisa. É o famoso fill the void, né? E a maioria das pessoas, Márcia, busca essa outra coisa que vai preencher esse vazio, esse sentimento de incompletude, esse sentimento de insuficiência num outro ser humano. Quer dizer, você diz a maioria, não todas. Também busca no ser humano ou pode buscar em coisas, por exemplo, porque eu sempre falo dessas dependências, que é a dependência do poder, dependência do sexo, né? Que não tem nada a ver com o afetivo, mas do sexo, dependência das drogas, dependência de uma série de coisas, do sucesso, dependência de qualquer coisa. Né? Mas então pode ter a dependência das outras coisas e também da emocional, ou é uma delas? Nós estamos falando de relacionamento, mas tem pessoas que são dependentes do poder, tá? São dependentes do dinheiro. Eu, por exemplo, eu tinha um amigo que o pai dele era um multimilionário, e aí, ali por 2008, teve aquela bolha imobiliária aqui nos Estados Unidos, e ele tinha investido muito dinheiro num dos bancos que quebraram naquela época, e aí o capital dele era uns 320 milhões de dólares. E aí ele perdeu quase tudo, mas ficou com 80 milhões de dólares. E o filho dele fala, o pai está desesperado, está desnorteado. Por quê? Porque ele perdeu tudo. Ele disse, mas ele tem 80 milhões de dólares. E ele acabou se suicidando, por quê? Porque ele perdeu tudo. E por que você se suicida? Pelo desespero do apego àquilo que você tinha. Então, nós buscamos essa satisfação psicológica, porque isso é um vazio psicológico. Então, nós buscamos essa satisfação psicológica em coisas. E muitas pessoas, a maioria delas, entre as coisas, está o relacionamento.
Quando nós falamos de relacionamento, é importante entender que todo relacionamento ele tem duas dimensões. Tem a dimensão física e tem a dimensão psicológica. Na dimensão física, eu, nem você, Márcia, somos completos. Você é uma metade, eu sou uma outra metade. Você é mulher, eu sou homem. Sim. Então, existe essa necessidade, essa atração física entre as partes diferentes. Por quê? Porque tu precisa alguém para te completar. Então, isso é fantástico, isso é fabuloso. Por isso que quando um casal realmente dá aquele match, o sexo é uma coisa que é muito prazerosa por causa dessa necessidade do preenchimento físico. Agora, existe a dimensão psicológica, e é ali que está o problema. Por quê? Porque você estar quebrado psicologicamente e você querer que uma outra pessoa te conserte ou te complete, isso é um problema muito sério, isso é uma disfunção. Por quê? Porque você, se alguém te completa, você obrigatoriamente depende dela. Se você, as pessoas têm essa ideia, é disfuncional, ela é muito comum, mas ela é disfuncional, de que a minha esposa me faz feliz, ela me completa. O meu marido me faz feliz e me completa. Joguei responsabilidade no outro, olha que bom, né? Imagina tu depender de uma outra pessoa para ser feliz. Imagina, e aí vem essa questão que por um tempo a outra pessoa aparentemente nos faz feliz. Por quê? Veja bem, você se sente insuficiente, você se sente incompleto, você sente esse vazio, essa falta, e de repente você encontra aquela pessoa especial. E essa pessoa especial, ela te distrai dessa sensação de incompletude, dessa sensação de insuficiência, aquele sentimento de vazio, ele não existe mais? Claro que ele existe. Mas agora você não percebe mais porque a outra pessoa te distrai. E isso é aquele momento da paixão intensa, e você esquece o mundo, você esquece os amigos, você esquece sua rotina, você abre mão de tudo porque aquela é a atração que te suga, que te puxa. Certo, mas isso acontece com qualquer pessoa apaixonada, né? Com a pessoa que tem dependência ou não, com a pessoa que é emocionalmente saudável, digamos assim, se é que existe alguém emocionalmente saudável, mas digamos menos dependente, acontece com todos. Estamos apaixonados, o mundo coloriu, os hormônios, joga tudo, que bom, ocitocina, tá lindo. Uhum. Qual é a diferença entre a que é dependente e a que não é, ou pelo menos não é tão dependente assim, dessa completude que você disse, em que momento do relacionamento a pessoa deve falar, opa, peraí, deixa eu tomar cuidado, deixa eu recolher o trem de pouso, porque eu estou me deixando entregar demais. Porque primeiro, você fez as 3 perguntas. Mas, no mínimo. E eu acho que a primeira, ela é muito importante. Qual é a diferença entre aquela pessoa que é extremamente dependente e aquela pessoa que é menos dependente? Tudo isso depende do grau de separação do seu eu verdadeiro. O quanto mais você se identifica com uma ideia, porque o que nós precisamos entender? A incompletude, o vazio, a insuficiência, o sentimento de ainda não ter o necessário para ser feliz, não é falta de coisas externas, é a separação que você tem de si mesmo. Quanto mais você se identifica com, por exemplo, pessoas que tiveram uma infância muito traumática, elas tendem a ser mais emocionalmente dependentes. Mas por quê? Porque os traumas, ela criou uma identificação nesses traumas
muito forte, e essa identificação nos traumas muito forte, ela afasta a pessoa de quem ela é. Aí você pergunta, mas quem é a pessoa? Você é a vida. Você e a vida, ela só pode ser agora. Mas o que existe de diferente da vida? Você pode sentir a vida que existe dentro de você, por isso que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Nós já temos vida, como é que você tem vida em abundância? É você sentir a vida que está dentro de você. Você, acima de tudo, é uma vida. Você não tem uma vida, você é uma vida. Então, sentir essa vida é se conectar com aquilo que você verdadeiramente é. Mas o que existe para além da vida? A voz na cabeça. Quando você está perdido na voz, com a voz na cabeça, que é aquele fluxo contínuo de pensamentos involuntários, incessantes, tu te perde nisso. E quando tu te perde nisso, o que acontece? Tu te separa da vida. E tu é aquela voz na cabeça. Essa voz te arrasta de um lado para o outro. Tu não emerge para dentro. A voz, ela é horizontal. É passado e futuro. É o que ela fez hoje de manhã, o que ele fez, não sei o quê, eu vou fazer isso. Vai fazer, o que já fez, o que deveria ter feito. Não é, eu falo, a gente não está nem dormindo com o inimigo, né? A gente está com o inimigo dentro da cabeça. É o tempo todo. O grande inimigo está aqui. E aí vem essa questão. Então, da onde que vem esse sentimento de falta? É da desconexão contigo mesmo. Quanto mais você se desconecta de você, mais você busca você no outro. E aí, quanto mais você está desconectado de si mesmo, mais você busca essa gratificação psicológica que vem da relação. E quanto mais você espera do outro, porque o problema de você querer que o outro te faça feliz, ele se desdobra em dois caminhos. Primeiro, se ele não te faz feliz, se ele não te faz feliz, você começa a cobrar ele, né? Você quer cobrar ele, você culpa ele pela tua infelicidade, você reclama, e aí você se identifica com essa espécie de vitimização que nasce do não suprimento dessa dependência. Como é que eu quero ser feliz com o marido que eu tenho? Como é que eu quero ser feliz com essa mala dentro de casa? Olha como ele me trata, entendeu? Aí você vai, mas você vai culpando ele pela tua situação. E se ele te faz feliz, aí você começa a sentir medo. Medo de que, e se ele me deixar? Será que ele tem uma outra... Isso é a voz na cabeça. Será que ele tem uma outra pessoa? Porque você começa a procurar... Esse medo é a insegurança. Tipo, eu preciso... É a minha vida. É a minha metade. O que será de mim se ele me deixar? Aí você começa... Aí chegamos no ponto. Eu acho que é esse ponto, é esse pensamento que começa aí toda a derrocada, o abismo. Porque... É esse medo, porque as pessoas não querem um homem, elas querem Deus na forma de homem, né? No caso das mulheres. Alguém que dê segurança, liberdade, e isso, de novo, não são só as mulheres, os homens também. Eu conheço, por exemplo, tenho vários amigos que perderam tudo por causa da mulher. Não da mulher, nunca é a mulher e nunca é o homem, né? Do apego. Do apego. Porque o que acontece? Quando você tem medo, o que você faz? Você começa a controlar. Você quer controlar, porque se você me faz feliz, eu tenho que cuidar para não te perder. E nesse controle é que começa aquela questão do domínio, aquela questão da controle. A questão de você exercer certa manipulação psicológica sobre o outro. E por isso que toda a disfunção do relacionamento, ela nasce na dependência psicológica que nós temos, não é nem do outro.
Porque tem gente que se decepciona quando perde o carro, quando perde a casa, quando perde o emprego, né? E tem outras pessoas, obviamente, que se desesperam quando perdem a mulher, quando perdem o homem. E essa questão da mulher e do homem, obviamente, ela é muito mais intensa do que um carro, do que uma casa, porque o carro é mais frio, tem menos menos vida envolta. E por isso que toda essa questão, Márcia, na minha compreensão, e não é necessário concordar com isso, ela vem dessa disfunção do ser humano de não se conhecer, de só conhecer coisas sobre si. Tipo, eu sei isso sobre mim, eu sei aquilo sobre mim, e a gente tende, para buscar o autoconhecimento, a gente tende a buscar coisas sobre nós. E aí vem a pergunta, mas quem é sobre quem você busca a compreensão? Nada do que você sabe sobre você é quem você é. Você é aquele sobre quem você sabe as coisas. E esse desconhecimento, você pode olhar, por exemplo, em todas as grandes literaturas, se você olhar o mito da caverna, onde Platão conta que Sócrates teria contado essa história, o que é o mito da caverna? O homem, o ser humano está preso numa caverna e tudo que ele vê são pálidas sombras da realidade. Ele não se conhece, ele só vê as sombras da realidade. Quando você vai, por exemplo, para a Bíblia, o que acontece? O Adão e Eva viviam em intimidade com o Pai, com Deus. Eles eram íntimos. E o Jardim do Éden, para mim, contradiz um pouco o que muitas pessoas acreditam, mas o Jardim do Éden, para mim, não é um lugar, é um estado de graça onde você vive essa intimidade com o Pai. Em que momento nós perdemos a intimidade com o Pai? Nós perdemos a intimidade com o Pai quando nós ouvimos a serpente tagarela e comemos a fruta do conhecimento, que é a fruta do bem e do mal. Quando você come uma coisa, você se identifica com isso. Então, no momento que você se identifica com o conhecimento, você se separa com Deus. Por quê? Porque agora você depende única e exclusivamente desse conhecimento e você usa esse conhecimento para julgar, para criar. E o julgamento, ele sempre separa. Então, todas essas coisas, elas são muito interessantes se você olhar para o ser humano, mas aquilo que você falou lá do início, a maioria de nós não é ensinável, justamente porque nós estamos identificados com esse conjunto de crenças, de ideias, que é o conhecimento passado. Então, nós não nos permitimos de ouvir nada diferente daquilo que nós sabemos. Aquilo que nós ouvimos é muito mais para tentar entender se essa pessoa acredita o mesmo que eu ou não. E não há... Para provar que eu estou certa, né? Esse aí não me interessa. Por quê? Porque ele não fala o que eu sei. Mesma língua. Não é? Não fala a mesma língua, mesmo... ou diz assim, nossa, eu gosto desse cara. Por quê? Porque ele fala bem exatamente o que eu quero ouvir. Eu gosto da Márcia, por quê? Porque ela fala o que eu acredito. Mas se nós falamos a mesma coisa, não existe muita possibilidade de evoluir. Estímulo, de crescimento, não é? Agora, Jacob, deixa eu te falar uma coisa. A gente está falando aqui dessa questão do afastamento do eu, do sentimento da falta, de buscar a plenitude. Tem duas coisas que nós podemos pensar a partir disso. Eu costumo dizer o seguinte, que tudo vem do que é vendido para a gente como norma, como regra. Por exemplo, você tem que buscar ser feliz, corra atrás dos seus sonhos para ser feliz, você tem que ser feliz. Para mim, né, até então, eu acho que essa noção de buscar a felicidade é que traz a maior infelicidade. Porque, para mim, a felicidade não existe. Para mim, o que existe são momentos onde você está satisfeito, não é? Você se sente bem, tal. E depois momentos onde você não se sente também, porque isso é a vida, né? A vida, 4 estações, primavera, verão, outono, inverno. Eu classifico muito a vida como as estações, né? Quando está numa, você pode esperar. É assim, porque é evolutivo.
Porque se eu ficar no estado de nirvana, então, quer dizer, ninguém conseguiu esse nirvana. Não existe. Então, eu fico buscando algo que não existe. A partir daí, já estou infeliz. Ou nós somos efetivamente felizes, mas não entendemos a noção do que é a real felicidade. Ser feliz é justamente isso, é estar neste vai e vem, é estar nessa busca, é estar nesse caminho. Porque essas pessoas que estão buscando no outro a tal felicidade, precisaria primeiro entender o que eu estou buscando. Eu tenho estudado muito essas questões das emoções. Por quê? Porque a emoção, ela conduz a nossa vida, né? Se você olhar uma pessoa que está triste, uma pessoa que está infeliz, que está com raiva, ela não consegue desempenhar muito bem. Por quê? Porque tudo que você vê é pelo filtro das emoções. E eu cheguei a uma conclusão de que toda emoção é negativa. Super. Não existe emoção positiva. Toda emoção ela é negativa. Agora, existe algo... O sentimento é bom, né? O sentimento é bom, a emoção é ruim. Mas preste atenção, que isso é importante entender. Vamos ver se você concorda comigo. Existe algo que não é emoção. Que isso se chama, eu chamo isso assim, os estados naturais do ser. O que é um estado natural do ser? Então, imagina aquilo que você é, em essência, não aquela construção do eu ficcional, chama isso do falso eu. Aquilo que você é em essência, imagina um bebê de até 2 anos, 3 anos, por aí, depois já começa a ter algumas noções de eu sou isso, eu sou aquilo. Esse bebê, ele vive num estado de êxtase. Essa pessoa, esse bebê, ele não está necessariamente feliz e não está necessariamente triste. Esse bebê, ele só se altera se ele tem alguma dor física, mas ele não tem dores emocionais, dores psicológicas, justamente porque ele não tem essa noção de falso eu. Então, e ele não tem essa pessoa aqui, né? Então ele está no estado natural do ser. E ele está, às vezes, em êxtase, às vezes simplesmente em paz, às vezes, mas ou quando, porque a dor física é diferente da dor psicológica. A dor física é quando você bate o dedão do pé, quando você está com muito frio, quando você está com muita fome, isso dói. Agora, a dor psicológica é a raiva, o medo, a ansiedade, o ressentimento, a angústia, isso tudo é sofrimento. O ciúme, a inveja. Às vezes a gente pensa assim, pô, essa pessoa é invejosa. Quando vejo uma pessoa invejosa, eu sinto compaixão por ela. Por quê? Porque isso é um sofrimento terrível. Eu já tive... Porque a pessoa está perguntando por que o outro tem algo que eu deveria ter, né? Você não quer a sua vida e você eu fui pegar que caiu a bateria. Tá tudo bem. A questão é, por exemplo, a seguinte, você não quer a sua vida e você quer a vida do outro. Aliás, eu tenho uma interpretação que é bastante particular, que por que eu falo bastante de Jesus e da Bíblia, não é, do Evangelho? Não é porque eu sou necessariamente um pastor, não sou pastor, não sou padre, mas eu estudei muito a Bíblia quando eu fui seminarista, e me intrigava muito as coisas que Jesus dizia. Eu não entendia isso. Por exemplo, ele dizia assim, você tem que renunciar a si mesmo. Aí diz, mas por que eu tenho que renunciar àquilo que eu sou? Aí ele dizia, você precisa nascer de novo. E daí, até ali nessa passagem, Nicodemos disse, mas como é que eu vou voltar a entrar no útero da minha mãe e nascer de novo? Mas esse nascer de novo significa renunciar a si mesmo, não é renunciar àquilo que você é, mas é justamente renunciar às falsas concepções que você tem sobre você. O nascer de novo não significa você morrer e nascer de novo, significa você voltar a ser aquilo que você era na origem.
E aí eu tenho uma interpretação, por exemplo, da jornada do filho pródigo. E a jornada do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, que é a jornada do filho pródigo, é a jornada de todos nós. Então, assim, ó, Márcia, quando nós sofremos, seja por causa de um amor romântico pelo envolvimento de uma outra pessoa, ou seja, pelas adversidades, os obstáculos, desafios da vida, esse sofrimento, a gente tem uma percepção equivocada de que esses desafios, essas adversidades não deveriam estar ali, mas elas estão ali justamente para provocar a nossa evolução. Por isso que a gente precisa aceitar. A gente não quer aceitar isso nesse momento. Porque a gente tem a ideia de que uma vida boa é uma vida sem desafios, mas eu moro aqui nos Estados Unidos, agora está terminando o outono e começando o inverno, e eu vejo, por exemplo, os animaizinhos, eles estão meio que desesperados, tentando pegar, isso é instintivo, tá? Eles não estão preocupados com isso, mas o instinto ensinou eles que agora é hora de comer o máximo possível para ter uma reserva de gordura para passar os 6 meses de inverno. Então, eu vejo eles, às vezes, andando por aí no chão coberto por neve, e eu fico pensando o tamanho do obstáculo de um bichinho desses que precisa buscar alimento nesse frio, mas você não vê ele infeliz, revoltado, xingando, dizendo... Ele entende como um processo natural, né? É um processo natural, e nós precisamos aprender isso. E aí vem essa questão da jornada do filho pródigo, que Jesus conta do rapaz que vivia na casa do pai, onde ele tinha tudo, quer dizer, ele vivia em plenitude. Mas aí ele diz o seguinte: me dê a parte da sua herança que eu quero viver por conta própria. Isso somos nós, quando nós nos manifestamos como seres humanos. Nós assumimos a liberdade, o livre-arbítrio de viver essa experiência. Então, agora você vai vivê-la. Então, a primeira coisa que acontece quando você se afasta da casa do pai é você vai ir para uma terra distante, que é um lugar desconhecido, que é o que o bebê enfrenta quando ele começa a descobrir o mundo. E a primeira coisa que acontece é essa separação da casa do pai, que é a identificação com coisas. Isso é natural no ser humano. Então, quando você se identifica com as coisas desse mundo, isso, as pessoas às vezes perguntam, mas por que nós nos identificamos com ideias, com conceitos sobre nós? Ora, a gente não precisa nem saber por quê. A gente precisa saber que a gente faz isso. E aí, quando você se identifica, o próximo passo vem aquilo que você falou lá no início. Isso ocorre, você disse, de maneira inconsciente. Quando você se identifica com um falso eu, com uma noção fictícia, você não sabe disso. E você se torna inconsciente em relação a isso. E você vive como se você fosse esse falso eu. Isso é a inconsciência. E o próximo passo que nasce da inconsciência é a insatisfação. Você está insatisfeito. Insatisfeito com o quê? Insatisfeito com a vida, com as coisas desse mundo, com tudo. Essa insatisfação, na verdade, não é com as coisas desse mundo. Essa insatisfação, ela é com o fato de você ter se identificado com algo que você não é, e agora você está desesperado, correndo por aí, procurando algo que preencha esse vazio que se criou desse distanciamento. Então, a insatisfação, ela é um sinal de que você se desviou do caminho, de que você se identificou com algo que você não é. Porque a vida por si só, ela é o suficiente. Sim. Você pode pensar que isso não é, mas se você observar e desenvolver profundamente essa ideia, porque o que é a vida? A vida é exuberância, a vida é plenitude, a vida é insuportável. Quando você se enche de vida,
você se enche de luz, você começa a brilhar, você começa... Porque a vida é isso. Olha uma planta cheia de vida, olha um passarinho cheio de vida. A vida é o nosso maior poder, mas você precisa permitir que ela emane através de você. E como você impede isso? Você coloca uma rolha em cima da vida, vivendo da ideia que você tem na sua mente. Aí você diz, mas a vida não vai pagar os meus boletos. Vai pagar, porque uma pessoa cheia de vida, Márcia, uma pessoa cheia de vida, ela é insuportável. Por quê? Insuportável, eu digo, as pessoas elas se entregam a ela. Por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo, mas ninguém coloca, acende uma lamparina e coloca ela debaixo da mesa, ou seja, você sufoca a luz que você é, você vive nessa sombra, nessa escuridão. Aí vem, depois da insatisfação, a insatisfação, ela nasce e cria a comparação. Não, aí acabou. Aí desculpa, acabou a live, pronto. Infelicidade decretada. Comparou, acabou. Você começa a se Comparou, comparar. acabou. E quando você se compara, você se dá... E depois eu quero, você fala, mas depois eu queria complementar por que a comparação, a gente usa a comparação para se destruir e nunca para se elevar, não é? Exato. Quer dizer, a comparação, ela cria duas coisas em nós. A arrogância, a presunção e a frustração. Por quê? Porque quando você enxerga alguém que é superior a você tende, nem sempre, mas você tende a ficar frustrado, insatisfeito. Olha a vida dessa pessoa, meu Deus, se eu fosse assim. Isso que é a vida, se você fosse feliz, se eu pudesse pelo menos ter um pouco do que ela tem. Isso cria frustração. Por que a arrogância e a presunção? Porque se você se torna insatisfeito quando você vê alguém que tem mais, você, quando vê alguém que tem menos, você se torna presunçoso e arrogante. Entendeu? Exato. Então, e por isso que é aquilo que você falou, é a destruição. Né? E você parece que não tem vantagem. As pessoas dizem, não, você tem que se comparar para se tornar igual. Mas você quer ser igual ao outro? Você não quer ser você. Você já saiu do caminho. Você acha que para ser feliz você tem que ser igual ao outro. É quase como se nós disséssemos que a vida é muito simples, extremamente simples, mas graças a Deus estamos aqui para complicar, porque eu vou um pouco nessa coisa que você fala aí de Jesus e tal, porque eu estudo muito o Kybalion e as leis herméticas e essas coisas todas, onde diz que tudo é mental, né? O universo é mental, é uma das leis herméticas, é isso. E quando a gente lê na Bíblia, assim na terra como no céu, estaríamos nos referindo assim na nossa vida como aqui, né? No nosso céu. E só que as pessoas traduzem tudo isso literalmente, pensa que é a Bíblia, pensa que foi falado do céu, o céu ali, o infinito. Não, e tal. Mas aí, claro que o que acontece? Eu acho que, infelizmente, nós estamos evoluindo, hoje tem inteligência artificial, eu poderia ter aqui agora um clone fazendo essa live para mim, você poderia ter o teu. Você não é um clone? Ainda não, mas eu sou um clone. Já é um clone? Eu não estou aqui, não, estou brincando. Então, aí, olha, tudo isso nós já temos, mas a gente ainda não tem, né, em todos esses processos, tal, a única coisa que não evoluiu é a parte emocional. Por quê? Porque as pessoas agora liberou. Não, mas como não evoluiu? Eu saio com quem eu quiser, eu transo com todo mundo, eu tenho 10 mil parceiros, casamento aberto, casamento fechado, casamento a 4, casamento, sei lá, 10, mas não evoluiu emocionalmente. Não evoluiu, é muito primitivo. Por quê? Porque ainda uma das maiores dores, e aí eu quero que você fale disso, como é que você vê a dependência afetiva e qual é o tamanho do buraco, porque a dificuldade do dependente de lidar com a rejeição? Que, claro, ninguém ama a rejeição, mas tem gente que simplesmente fala, tudo bem, porque tudo é um mindset. O importante não é o que acontece. Eu também sou escritora, escrevi o problema é você. Eu falo, o problema não é o que te acontece, o problema é como você reage a respeito do que te acontece. Tem uma mulher que ela é traída, e o marido, ela descobre que o marido traiu, ela fala, que bom, quer saber, essa relação já estava ruim, agora eu aprendi, vou estudar, vou viajar, vou viver outra vida.
e a outra fala nunca mais. Quer dizer, tudo é reação. A vida é toda reação. Mas por que que a rejeição ela causa esse buraco? Ela vem, come a alma e cega a pessoa. A primeira coisa que você colocou ali, ela é muito importante, antes de falar da rejeição, é que a evolução humana, ela não acontece na área tecnológica, na área de inteligência artificial. A evolução humana, ela não tem nada a ver com isso. Isso é evolução tecnológica, evolução de ferramentas. Não dá para dizer a humanidade evoluiu porque ela criou a internet, porque ela criou as redes sociais, porque ela criou o YouTube, porque ela está criando robô. Isso não significa que a espécie humana evoluiu. A evolução do ser humano, ela acontece no nível de consciência. E o que a evolução tecnológica faz é exatamente o contrário. Quanto mais tecnologia, mais inconsciente nós nos tornamos. Por isso que a questão emocional, ela não está estagnada, ela está se intensificando. Existem mais pessoas ansiosas, existem mais pessoas deprimidas, existe mais... O número de suicídios, ele cresce. Lá nos tempos negros da Idade Média, negro no sentido de escuridão mesmo, onde tinha pouco conhecimento, onde tinha poucos alimentos, as cidades não tinham estrutura de saneamento, e aí as pessoas criavam literalmente pestes, epidemias que destruíam famílias inteiras. Naquele tempo, o desespero era grande. Mas as pessoas se deprimiam menos, as pessoas se suicidavam menos, por mais árduas que tenham sido fatores como a sobrevivência naquela época. Hoje, nós temos mais medicina, nós temos mais saneamento, nós temos mais alimentação, mas emocionalmente as pessoas elas estão cada vez mais sensíveis, mais vulneráveis. Por quê? Justamente porque, na medida que aumenta a evolução tecnológica, a evolução no nível de consciência reduz. Então, o que acontece? Por que nós temos essa questão da rejeição tão presente? E rejeição não precisa ser a rejeição física, a rejeição do relacionamento. Você só analisa e observe, você que está nos assistindo, da próxima vez que alguém contradiz um pensamento seu, que alguém discorda de uma opinião sua, o que você sente internamente? Você não sente uma tensão, um sufocamento interno? Por quê? Porque essa pessoa ela está te rejeitando. Como assim? Porque você está identificado com a sua ideia, você está identificado com a sua crença, você está identificado com... E toda ideia, toda crença é condicionamento, então você está identificado com um condicionamento, e uma outra... Você acha que você é esse condicionamento, e quando uma outra pessoa confronta o teu condicionamento, que é só uma ideia, você sente como se ela estivesse te confrontando, como ela estivesse te rejeitando. Pessoal. Pessoal, quando ninguém pode nos rejeitar. Tá? Por quê? Porque alguém pode rejeitar o teu corpo, alguém pode rejeitar as tuas ideias, as tuas opiniões, mas você não é o seu corpo, você não é as suas ideias, as suas opiniões. Então, a pessoa ela está rejeitando o teu corpo, mas não você. Ela está rejeitando as tuas opiniões e os teus conceitos, mas você não é as tuas opiniões, os teus conceitos. Mas quando você acredita que você é o seu corpo, quando uma pessoa rejeita o seu corpo, quer dizer, não quer ter relação sexual contigo, não quer andar abraçado contigo. Não quer mais se relacionar com você?
Como? Não quer mais namorar, tá? Ela Não não quer quer mais mais se relacionar, relacionamento. ela não está te rejeitando. Mas ela está rejeitando a tua companhia, nem rejeitando a tua companhia, ela só não quer mais a tua companhia. E aí vem essa questão daquilo que você falou, também o modo como você se percebe. Cara, não tem coisa pior para um ser humano que está identificado com o que pensa e o que percebe como sendo a si mesmo, que é o corpo e os conceitos. Essa pessoa, ela simplesmente não suporta nenhum tipo de rejeição. Por quê? Porque isso nega a identidade que ela criou, entendeu? E tudo que nós buscamos através da comparação é a confirmação desse falso eu. Porque o eu ficcional, ele sabe que ele é falso. Ele sabe que ele não é verdadeiro. Então, ele precisa buscar a comprovação disso lá fora. E se alguém te rejeita, essa pessoa nega você. Então, agora eu não sou ninguém. Por quê? Porque essa pessoa me rejeitou. E aí você diz assim, a minha vida acabou. Né? Meu relacionamento acabou, minha vida acabou. Ou entra num buraco de dor, ou entra num buraco de raiva, né? Ou de raiva, eu vou destruir, agora eu vou me vingar. Vou Então, acabar com essa pessoa. Quem ela pensa que é? Eu é, não vou aceitar, né? Quer dizer, de qualquer forma, entra numa espiral destrutiva. Tá bom, agora eu vou falar para você. Realmente dói. Você não partilhar mais do convívio de uma pessoa que você gosta, que te faz bem, que você ama, que você está apaixonado, ou com que você tem uma família. Acabou o relacionamento, né? Porque o grande problema da dependência afetiva não é só ficar num relacionamento tóxico, que eu não acho que não vai nem dar tempo da gente entrar, que eu queria muito falar disso. Por que as pessoas viciam na toxicidade, né? Porque, na verdade, assim, elas se submetem, porque me parece que elas estão viciadas, mas, enfim, dói, realmente dói, tudo bem dói. Mas por que e como eu faço para adquirir forças para lidar, viver com essa dor e não morrer por essa dor? todo vício, você falou em viciar, que parece que estão viciadas, eu até diria que não é que parece que estão viciadas. O amor romântico, ele se torna um vício. E você está feliz quando a droga, que é o outro, está disponível, e você entra numa espiral de desespero quando essa droga é tirada de você. Então, essa dependência do outro, a dependência psicológica do outro, ela é um vício. E todo vício, ele nasce, todo vício é uma recusa de encararmos os nossos próprios sofrimentos. A dor, ela não é uma coisa ruim. A dor, ela é um grande mestre. Então, o que acontece? Você precisa, quando você sente dor, como é que você sai disso? Desse sofrimento? Aceite a dor. A aceitação da dor, quando você aceita a dor, porque a dor maior é você não aceitar a sua dor. Porque aí você cria uma resistência àquilo que é. E isso já é uma dor, quando você não aceita a dor. Então, por exemplo, você se separou de um marido ou de uma esposa. É óbvio que isso vai doer. É suposto doer. E essa dor, quando você aceita essa dor, você cria um espaço em torno da dor que é a aceitação. E essa aceitação é paz. E essa paz cura a dor. Quando você está num relacionamento que você considera tóxico, onde a pessoa te abusa psicológica, emocionalmente ou fisicamente, a saída não é resistir a esse abuso, mas é aceitar esse abuso. E isso parece uma coisa terrível de se dizer. Então, você quer que eu
aceite o fato dessa pessoa me abusar. Sim, você aceita aquilo que é, você está sendo abusada. Você está sendo abusado. Resistir a isso é negar isso. E Então, quando você aceita que você está sendo abusado, que você está num relacionamento que não te está fazendo bem, essa aceitação, ela cria um espaço em torno disso. E nesse espaço você vai ter clareza para agir. Não na raiva, não no desespero, não no impulso, mas você agora está olhando de um espaço onde você vê o abuso claramente e você diz, isso não é. e para de insistir na fantasia que tem na sua cabeça e começa a ver a realidade que tem do seu lado, não é? De que o outro tem que mudar. Para quê? Para te fazer feliz. O outro não vai mudar, o outro está abusando de você. O outro Mas o tá outro está deixando claro, né? Então, quando você percebe isso, você para de se iludir e você vê com clareza que essa situação não é a que eu quero. E aí você se afasta, mas muitas vezes você se afasta com paz, com amor, com clareza, porque o que acontece? O que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor... Mãe e filho. E olhe lá. Mãe e filho faz sentido, mas assim, por que mãe e filho? O verdadeiro amor, ele só é possível quando você percebe a presença no outro, e a presença é a vida, a essência. Você olha para o outro e você sente a presença, a essência do outro. Mas isso só é possível se você sente a sua própria essência. Então, o verdadeiro amor, ele não ocorre no nível da mente ou no nível do corpo. Isso é apego, né? O apego psicológico, o apego físico. Agora, o verdadeiro amor, ele transcende isso. Ele transcende o apego, porque onde há desejo, não há amor. Porque você deseja o outro, você precisa do outro. Isso não é amor, isso é apego. Isso é vício. Onde há necessidade de controle, não há amor. Se eu quero controlar você, não há amor no controle. Quando eu tenho expectativas em relação a você, isso não é amor. Eu espero que você faça algo, isso é barganha, isso é negociação. Então, o verdadeiro amor, ele só é possível sentir quando você se aquieta, quando você entra para aquela dimensão mais profunda que Jesus chamava o reino dos céus. É interessante isso, porque as pessoas acreditam, como a gente é identificado com a forma, a gente não conhece nada do que não é forma, daquilo mais profundo em nós, a gente transforma tudo em forma. Por isso, quando Jesus diz o reino dos céus está dentro de nós, isso parece um absurdo, mas como o reino dos céus não é um lugar lá longe, onde a gente vai encontrar com os nossos amigos depois de morrer, o reino dos céus, o céu, ele não é um lugar, ele não é uma coisa manifesta, ele é um vazio, ele é uma não forma, como a vida. A vida não tem forma, o nosso corpo é uma manifestação da vida, é uma expressão da vida, mas a vida é diferente, tanto é que quando você morre, o corpo está ali, só não tem mais a vida. Então, o reino dos céus que existe dentro de nós é esse sopro divino, é a vida que existe dentro de nós, e é com isso que nós precisamos nos alimentar. É isso que nós precisamos encontrar. Essa coragem que nós precisamos ter, não é? Porque, na verdade, falta muita coragem, porque é muito fácil a gente viver ansiando sempre que venha algo externo, resolver um problema que é interno, fill the void, e aí, como acontece, aí teve a morte desse cantor na Argentina outro dia, e várias pessoas, eu fico sempre usando isso nas minhas notícias como exemplo para chamar a atenção, porque é muito difícil falar de consciência, porque há um público muito pequeno preparado e disposto a pensar e a ouvir, porque todo mundo quer o fast food, né? O fast qualquer coisa, fast consumo lá. Então, eu falei, por exemplo, mas a pessoa é famosa, mas a pessoa é bonita, a pessoa é rica, a pessoa é jovem, a pessoa é isso.
a pessoa é tudo, mas ela não preencheu o vazio. Aí ela vai, se droga e acaba tirando a própria vida. Cada vez mais temos visto casos assim. Então, a pessoa, quando ela entra numa relação, ela precisaria, né, primeiro que ela precisa ter o desejo, né, de se transformar, de amadurecer, e não de envelhecer, de amadurecer. Tem pessoas com 90 anos extremamente infantis, não é? Imaturas, no sentido imaturo. Ela precisa entrar numa relação, ela está procurando uma relação ou o paraíso. Ela quer um homem ou quer um salvador. Ela quer sexo ou quer pertencer. E aí que eu volto a falar, ela quer Deus na forma de homem. E isso ela não vai encontrar. Isso ela não vai encontrar. E a dor é, infelizmente ou felizmente, parte do nosso caminho. Complementando o que você está falando, é exatamente isso. O que a gente precisa entender? Isso é uma coisa dura de entender. Existe hoje, por exemplo, essas expressões, vítima da violência disso, vítima da violência daquilo. Quando se trata de relacionamento e de apego emocional, de apego psicológico, por mais que a gente use esses termos, não tem nada de errado, só que a gente tem que entender que nós não somos vítimas de nada, a menos vítimas que eu digo assim, vítimas de nós mesmos, entendeu? É lógico que se você... Coautores. Nós somos coautores. Então, por exemplo, se você está num relacionamento problemático, isso é tua responsabilidade. Foi você que escolheu essa pessoa para conviver. Mas eu não consigo porque eu gosto dele. Mas eu não consigo porque temos filhos. Mas eu não consigo porque nesse momento eu não estou trabalhando. Mas eu não consigo porque eu não consigo. Sabe, é sempre eu. Então, aceita o relacionamento problemático e não reclama. Por quê? Porque você está escolhendo a dificuldade do relacionamento em detrimento da dificuldade de sair dele. São dois pesos. Você tem o peso do relacionamento, que ele é abusivo, e você tem o peso de você sair desse relacionamento. E você prefere ficar no relacionamento abusivo do que sair dele. E aí você quer uma equação que talvez... mas se pelo menos ele mudasse. Ele não muda? Espera o milagre. A Espera de um milagre. Esse é o filme. O nome do filme, Espera de um Milagre. Então, essa é uma questão, e por isso que eu digo, nós não somos vítimas. Por quê? Porque se você é vítima, você se abstém da responsabilidade. E se você não é responsável pela sua vida, quem é? Você atribui essa responsabilidade para o outro. E isso é dependência. Você está dependendo. Eu falo no meu livro. Imagina que a tua vida é um carro. Você está dirigindo. E agora, imagina que você está sentado no banco do passageiro do carro que é a tua vida. Aí você põe o outro dirigindo o teu carro. Aí você pensa assim, eu quero ir à direita, mas o outro vai em frente. Eu quero parar, mas o outro continua. Eu quero respeitar o sinal, o outro vai. Então, quer dizer, você tem que viver na tua vida como condutor da tua vida, e não como passageiro, onde o outro decide como você vai se sentir, onde é que você vai morar, se você vai estudar, se você vai ter filhos, se você vai isso, se você vai aquilo. Quer dizer, e as pessoas colocam sempre. E agora, a Cabala, que eu também estudo muito, ela fala o seguinte, Jacob, que a dor, você só muda. Por isso, mulheres, vocês que querem tentar mudar o homem, etc., pensem sobre vocês mesmos. A pessoa só muda, diz a Cabala, segundo a Cabala, a pessoa só muda quando a dor de permanecer como está é maior do que a dor de mudar. Caso contrário, a pessoa fica ali, naquela zona de conforto, no limbo. Fica ali, ela não muda. Então, esse negócio de querer mudar o homem, querer mudar o parceiro, querer mudar a parceira, não, mude-se, que é a dor do outro, você não sabe quando vai se tornar maior. Acrescentando o que você fala, eu acho que a pessoa ela muda em uma dessas duas situações. Você falou as duas. Ou quando ela já sofreu o suficiente, né, que é quando você diz, não, chega, que é agora eu vou sair porque eu não suporto mais. Ou quando ela já aprendeu o necessário, entendeu? Porque tu pode mudar
pela dor, ou você pode aprender, você pode olhar. Porque a grande questão, o grande problema dos relacionamentos é o seguinte: um relacionamento, mesmo um relacionamento afetivo, amoroso, mesmo casamento, ele só funciona, ele só é saudável se ele for uma relação de interdependência. Né? Você me ajuda, eu te ajudo, mas eu não preciso de você e você não precisa de mim. Nós dois estamos juntos porque nós queremos, porque é bom estar junto. Agora, tem um detalhe: a relação interdependente, ela só é possível com duas pessoas independentes. Exato. Se uma pessoa é dependente e a outra não, é independente, se você depende da outra pessoa, isso já é uma relação de dependência e não de interdependência. Então, essa questão, ela nos conduz a uma grande saída. Se você quer ter uma relação saudável, você precisa ser uma pessoa independente. E isso não significa independente financeiro. Não. Não existe independência financeira, porque, que naquele caso que eu falei, a pessoa ela era financeiramente independente, porque a dependência ela sempre é um estado de apego emocional. Então, a independência significa você ser uma pessoa plena, você ser uma pessoa que se conhece, você ser uma pessoa que se supre por si só, você é uma pessoa que consegue estar sozinha, sem problema algum, mas você sabe que estar com uma outra pessoa é melhor. Agora, Claro. Às isso... vezes, né? Às vezes. Às vezes. E outra coisa, Jacob, eu queria aproveitar e dar uma ilustrada aqui para todas as pessoas e que elas parassem para pensar, que eu acho que é uma experiência que a maioria de nós já viveu, mas não deu a devida importância. No processo da libertação da dependência emocional, não deu a devida importância. Ontem à noite, ontem eu acho, eu estava aqui em casa, parei de trabalhar, estava super cansada. Porque aqui, por causa do fuso com o Brasil, você também vive isso, né? A gente acaba trabalhando muito mais, e começa cedo, acaba lá tardão, né? Então, eu pensei assim, o meu momento, gente, aí eu peguei a hora que eu botei as minhas filhas para dormir, fechei a porta do meu quarto e vim dançar aqui na porta do meu espelho. Super feliz. Bom, aí você fala, nossa, mas que aconteceu nada? Não aconteceu nada. Estou cheia de problemas jurídicos, problemas na minha casa, está chovendo, inundou aqui o negócio. Sabe assim, um monte de... Imagina que o mundo caiu na tua cabeça ultimamente. Tudo bem, ele estava feliz dançando. Ou seja, nós não dependemos dos fatores externos para um sentimento que é nosso, que é interno. Porque também já tive outras situações onde a minha vida estava aparentemente tudo bem e eu estava numa angústia, numa infelicidade tamanha. E às vezes a gente não... Todo mundo já teve esse momento que eu tive, todo mundo. Né? De estar feliz independente de qualquer coisa, que era uma coisa sua. Mas às vezes a gente não dá a devida importância, presta atenção de, opa, eu só dependo de mim mesma para viver a vida que eu desejo. Eu gosto de usar isso que você falou, eu gosto de usar que existem duas coisas, uma coisa é a vida e a outra coisa é a condição de vida. Então, a condição de vida, ela sempre vai ser problemática, tu sempre vai ter um problema aqui, um problema ali, mas se tu confunde a tua condição, a casa inundada, o processo jurídico, a empregada que não veio, que não fez o que tinha que fazer, aí o que você tem? Você tem a condição de vida é a vida. Se você confunde as duas, a condição de vida se torna a sua vida. E a condição, ela sempre é limitada. A vida, não. A vida, ela é aquela exuberância, aquilo ali. Então, você se afastar da condição e viver a vida te possibilita a lidar melhor com a sua condição de vida. A maioria das pessoas acham que elas vão ser felizes o dia em que elas resolverem todos os problemas. O dia que eu comprar essa casa, o dia que eu conseguir aquele emprego, esse dia que eu chego e já tem outro dia que...
O dia que eu me libertar dessa casa, o dia que eu me libertar desse emprego, o dia que, entendeu? Como dizia como é que é o nome dele, que gostava das coisas aqui, ai, meu Deus, como é que eu esqueci o nome dele, do escritor agora, que ele dizia, eu fiz uma vez um piloto no SBT, porque apesar de ter sempre fazer programas muito práticos, sobre prática, eu gosto muito de coisas muito mais profundas. E ele falava, o meu programa que eu fiz o piloto, que obviamente o SBT não aprovou na época, ele fala o seguinte: há duas grandes tragédias na vida: perder quem se ama e ganhar quem se ama. Sim. Faz sentido, é aquela coisa, né? A infelicidade e a felicidade, no fundo, são a mesma coisa, só são dois lados diferentes da mesma moeda. Da mesma moeda, exatamente. Você, é mais uma lei hermética essa, né? Porque tudo é parte do mesmo princípio. A doença e a saúde são do mesmo princípio, porém, no desequilíbrio, né, da energia. Você não pode ter a saúde sem a doença. Você não pode ter doença sem saúde, entendeu? Então, se tu hoje está com saúde, inevitavelmente um dia tu vai ficar doente. Se você estiver doente, inevitavelmente um dia você vai ficar com saúde, mesmo que você morra, porque quando você morrer, você vai estar com saúde, né? Jacob, muito obrigada. Falamos aqui sobre uma série de coisas, porque, gente, esse tema é muito vasto, e a gente tem que, para provocar uma mudança de vida, tem que provocar uma mudança de conceito, de consciência, porque tudo é a consciência. E claro que a gente aqui tentou o máximo focar só na dependência, mas não dá, porque tem uma série de coisas que a gente precisa pontuar para começar a pensar, se conscientizar. Então, eu vou postar essa live daqui a pouco, tanto no YouTube, e vou tentar postar algumas coisas no Instagram. E sigam o Jacob, que vocês vão aprender muito a cada dia. Um grande pensador, provocador, mas que faz a gente pensar, gente. Parem de consumir fast food de comportamental. Vamos pensar, usar isso aqui, ó. Não é para ficar pensando se está bom o cabelo ou não. Jacob, muito obrigada, querido, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Márcia, e isso que você falou para mim faz muito sentido. Nós não estamos aqui para colocar a nossa verdade na cabeça de vocês. Nós estamos aqui para provocar a reflexão, para provocar o questionamento. Você tem que... A evolução que você busca, a transformação que você busca, ela é sua, é você que tem que cavocar. Se a gente pegar e colocar as coisas na sua cabeça, não é sua. E você pode refletir sobre isso. A maioria das coisas que a gente acredita, elas não são nossas. Elas foram colocadas na cabeça da gente e a gente defende isso como se fosse nosso. Então, o que você sabe verdadeiramente que é seu, que você descobriu? E esse é nosso papel. Eu gosto muito de assistir os teus vídeos, vou lá no teu YouTube, porque você também é uma provocadora, né, Márcia? Você fica questionando, não vou dizer nada, você pensa, você... Esse é o nosso papel, é fazer você... É o papel, claro. É o papel do comunicador, não é? Você vai ter que resolver os teus problemas, não somos eu e a Márcia que vamos resolver os teus problemas, a gente pode ajudar a provocar, a mexer, a reestruturar, porque isso é a solução. Muito obrigada. Você está onde nos Estados Unidos, Jacob? Eu estou em New Jersey, no interior de New Jersey. Está nevando? Não está nevando, ainda não. Eu estava usando o exemplo dos invernos, que está chegando agora. Né? Não, porque eu falei, não, porque aqui, você viu essa chuvarada que deu também na Espanha? Ainda está chovendo, uma semana de chuva, eu moro aqui na Andaluzia, na Costa do Sol, e agora tem uma semana de chuva, Costa da Chuva. Bom, gente, muito obrigada pelo carinho da presença de vocês, até mais, um beijo, Jacob, até a próxima, gente, muito obrigada, boa tarde.